vou ser bem objetivo, eu quero pedir toda a tua atenção, porque essa palavra, por mais que ela seja objetiva, em algum ponto dessa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai trazer à tua memória coisas que podem mudar essa semana ainda. Preste atenção nisso. Sabe, a palavra, ela não tem o intuito de nos manter animados, porque ânimo tem a ver com sentimento, ânimo tem a ver com emoção. E é bom a gente ter um bom ânimo. O problema é que quando chega uma notícia ruim, o nosso ânimo vai embora e a gente vive inconstante. É por isso que tem pessoas que saem animadas dos cultos, mas a vida não é transformada. Por quê? Porque eu não quero mexer na camada superficial que você carrega, que se chama emoção. Eu quero, em nome de Jesus, que essa palavra mude quem você realmente é, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está comigo? A palavra de Deus chega ao ponto de dizer o seguinte, cara: você precisa transformar a tua mente, você precisa mudar o teu entendimento para que aí então você consiga experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos, pois, pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Pastor, onde é que você quer chegar? Sabe, Deus tem falado muito comigo essa semana, nas últimas 2 semanas, sobre a gente alinhar os nossos pensamentos. Eu preguei na quarta passada, essa quarta agora, sobre a gente colocar em ordem as vozes ao nosso redor. E Deus tem falado muito comigo a respeito da importância dos nossos pensamentos estarem alinhados com os pensamentos de Deus, das nossas emoções estarem alinhadas com aquilo que Deus tem para nós, porque quando está tudo bem por dentro, irmão, não importa o que está acontecendo fora, não importa o que está se levantando ao teu redor, você tem dentro de você a atmosfera que vai reinar ao teu redor. Preste atenção nisso. Você sabe por que Jesus ele tinha paz em meio a tempestades? Porque o que existe dentro de nós é o que vai se manifestar para mudar aquilo que está ao nosso redor. Os discípulos estavam desesperados, Jesus estava em paz. Por quê? Porque a paz que ele carregava era a mesma paz que se manifestava por onde ele ia também. Jesus chega no meio da multidão, a palavra de Deus diz que quando ele chega diante da casa de Jairo, está todo mundo desesperado, já tem carpideiras chorando, já tem gente enlutado achando que a filha de Jairo morreu. E Jesus fala: não, fica tranquilo, ela não morreu, ela só dorme. Por que a perspectiva de Jesus era diferente da perspectiva da multidão? Porque Jesus carrega a própria vida de Deus. Então ele sabe que aonde a vida de Deus chega, ela vai se manifestar. Você está comigo? Diga amém. É por isso que eu quero, em nome de Jesus, chamar a tua atenção para essa palavra, porque quando a gente alinha o nosso interior, tudo ao nosso redor vai ser alinhado também. O que eu quero falar nessa noite com você é sobre distração. Você pode repetir isso comigo? Diga distração. Isso, você pode sair um pouquinho do seu celular e dizer isso comigo de novo? Diga distração. Cara, distração é uma das maiores armas que o inferno tem usado na nossa geração. Você sabe por quê? Porque a gente tem um cérebro agora ao alcance das nossas mãos. A gente tem algo que se tornou tão importante que chega a ditar o ritmo do nosso dia. Você consegue no teu celular, você consegue comprar comida, você consegue comprar algo que chega no dia seguinte pela Amazon Prime, você consegue pesquisar valor de carro, você consegue mandar mensagem, você consegue ouvir música. Eu sou um dos caras que mais tem lutado contra essa distração. Eu estou dirigindo e eu quero responder mensagens. Eu estou almoçando e eu quero ver se tem alguma mensagem nova no WhatsApp. Eu estou no meio do culto e eu quero procurar uma referência bíblica e aí você vê uma mensagem de alguém e quando você vai perceber, você nem lembra mais por que você pegou o celular. É uma janela que vai te levando a outra, que vai te levando a outra. E por mais que isso pareça inofensivo, preste atenção. Quando a gente está distraído no nosso dia a dia, quando a gente está distraído nas coisas que a gente faz, cotidianas, talvez não pareça tão problemático assim. O problema é quando a gente se distrai em relação ao nosso propósito. É quando a gente se distrai em relação à nossa essência, quando a gente se distrai em relação à nossa identidade. Porque sem perceber a gente vai aceitando algumas sugestões de quem a gente é, o que a gente precisa fazer, para onde a gente precisa ir. E deixa eu te falar uma coisa, quando Deus quer começar algo, Ele precisa em primeiro lugar esvaziar toda expectativa que você tenha daquilo que não é dele para você. Para que aí então você possa entender o que Ele tem preparado para você. Você está comigo? Às vezes a gente fala: Deus, por que eu não consigo te ouvir? A gente acha que Deus está em silêncio. Não, Ele não está em silêncio. O problema é que tem ruído demais ao nosso redor. Deus, por que eu não consigo discernir? Ei, Deus ele não é um Deus de confusão. O problema é que tem vozes demais dizendo o que a gente precisa fazer, para onde a gente precisa ir. Tem vozes demais querendo definir quem a gente é. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite, em nome de Jesus, é que quando as distrações ao nosso redor cessarem, não vai ter dúvida em relação àquilo que Deus te chamou para fazer.
Você está comigo? Sabe, até Jesus precisou vencer algumas distrações. Eu compartilhei na quarta-feira dois pontos na história de Jesus que são incríveis e paradoxais. Pedro tenta poupar Jesus da cruz. Jesus chama ele de Satanás. Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, de forma alguma você vai ser crucificado. A gente não vai permitir que isso aconteça. Jesus fala: ei, para trás de mim, Satanás. Aí logo depois a gente lê Jesus próximo de ser crucificado, ele está no jardim, ele está com os discípulos, chega então um batalhão para pegar Jesus, e ele era tão parecido com os discípulos que o Judas precisou sinalizar quem Jesus era. Deixa eu abrir um parênteses aqui, uma das coisas mais incríveis que eu vejo em relação a Jesus é que Jesus, ele não cria patamares, Jesus, ele não segrega pessoas, Jesus, ele não cria guetos, não, Jesus, ele caminha com pessoas, e uma das principais características de quem caminha com Jesus é se tornar exatamente como ele é. Jesus era tão parecido com seus discípulos que os exércitos chegam para Judas e falam: mano, como é que a gente vai saber quem é Jesus? Porque todo mundo que está ali perto dele parece com ele. Judas fala: não, fica tranquilo, eu vou dar um sinal. Aquele que eu beijar, vocês sabem que é Jesus. Então, a Bíblia diz que Judas se aproxima dele, e olha só que coisa incrível, dá um beijo em Jesus, e é recebido por Jesus como amigo. Amigo. Com um beijo você trai o Filho do Homem. Por que Jesus chama Judas de amigo e chama Pedro naquele episódio de Satanás? Por um propósito simples, por um princípio simples. Naquele momento, Pedro estava tentando afastar Jesus do seu destino, e Judas estava empurrando Jesus para ele. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Você sabe por que a gente vai enfrentar distrações todo o tempo? Porque distrações ao longo da nossa jornada podem ser pessoas, distrações em alguns momentos podem ser desafios, distrações podem ser sentimentos, distrações podem ser coisas boas. Você sabia que uma das coisas na América que mais se levanta para distrair a gente em relação ao nosso propósito são coisas boas acontecendo o tempo inteiro? Conforto cercando a gente o tempo inteiro? Eu estava almoçando esses dias com o pastor Rafael Conrado, e ele falou algo que me marcou demais. Ele falou: sabe, André, tem gente que diz que a América mata profetas. Eu não concordo com isso. A América compra profetas. Porque a gente vai se cercando tanto de conforto, de facilidade, que se você não estiver muito conectado com o teu propósito, você até esquece aquilo que te impulsionava lá no início da tua caminhada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa que impulsiona a gente para buscar mais de Deus, é quando a gente não tem nada além dele. Você está dependente dele. Senhor, eu não tenho nada. Você quer um exemplo claro? Senhor, eu tô com um problema de saúde. Eu vivenciei isso um ano e meio atrás. Meu coração está parando, os médicos estão dizendo que talvez tenha que abrir, trocar a válvula. Deus, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Me cura. Alguém que está à beira de um divórcio: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, meu casamento já foi, mas o Senhor pode, restaura minha casa. Sabe, tem momentos que a gente está tão vazio de possibilidades que a gente não se distrai, a gente sabe quem pode mudar a nossa história. Então, o grande problema não é quando as coisas faltam, quando existe ausência. A grande questão é quando você tem tudo que você desejava um dia ter, quando você é cercado de todo o conforto que você desejava um dia ter. A grande questão é: ei, quando tudo que eu desejei um dia ter me cercar, será que eu vou me distrair com isso ou vou continuar queimando como era na primeira vez? Será que eu vou continuar desejando tocar pessoas como eu desejava na primeira vez? Será que eu vou continuar incomodado com pessoas que não conhecem o amor de Jesus como eu incomodava lá atrás? Cara, esse sentimento, essa autoavaliação, a gente precisa fazer o tempo inteiro. Eu confesso que em alguns momentos, quando eu paro para analisar os pensamentos da minha semana, eu falo: uau, eu preciso voltar a ser o André que eu já fui em alguns momentos. Porque às vezes no meu schedule, na lista de coisas que eu tenho para fazer, eu preciso trocar isso aqui do carro, eu preciso ver essa questão da matrícula da escola, eu preciso ver isso aqui, eu preciso comprar isso aqui, eu preciso... Peraí. O Deus que me trouxe aqui, não me trouxe para me encher de conforto. O Deus que me trouxe aqui, me trouxe porque eu creio que eu carrego algo que quem está aqui precisa. Você está aqui porque você é resposta de oração para o lugar que Deus plantou. Você é a resposta dos céus para algo que precisa ser transformado. Transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento. O que a palavra está dizendo, olha só que interessante isso, cara. Você está comigo? Você está recebendo? Transformai-vos. O que é transformação? É quando você muda o formato. É quando você muda o formato daquilo que é habitual. Olha o que a palavra de Deus diz.
Não se amoldem aos padrões desse mundo. O que a palavra está dizendo é o seguinte: você já tem um molde, você já tem um formato, você já tem um design. Você não precisa ser igual a todo mundo é, porque eu já te fiz exatamente como eu queria que você fosse. Só que o pecado, as distrações, o conforto, as lutas, as crises, tudo isso vai fazendo com que a gente vá se transformando e, na verdade, a gente está se deformando. Jesus está falando o seguinte: cara, volta a caminhar comigo, porque você vai voltar para a tua forma original. Você vai se parecer tanto comigo que não vai dar para saber quem sou eu e quem é você, porque a gente vai se tornar um só. Transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento. Sabe, eu quero falar sobre distrações e eu quero pontuar bem rápido. Eu só preciso de mais alguns minutos da tua atenção. Algumas coisas que podem roubar a nossa atenção. Sabe qual é uma das coisas que mais nos distrai? Você pode dizer isso comigo, diga: fronteiras. Cuidado com as fronteiras. Eu estive no México há 1 ano e meio atrás. E olha que interessante, você vai entender onde eu quero chegar. Eu estava aqui, eu vim para uma conferência. Uma igreja de Los Angeles me chamou para participar de uma conferência. Eu ia ficar uns 16 dias aqui. E aí um dos pastores, ele é mexicano. Eu falei: mano, o meu sonho é conhecer o México, mas eu queria ir pela fronteira. Aí ele falou: tá falando sério? Eu falei: sério, cara? Porque você pegar um avião e chegar lá é uma coisa, você atravessar pela fronteira é outra. Eu quero ter essa experiência. Ele falou: então tá bom. Essa semana a gente vai. Preparou o carro, enchemos de coisa, abastecemos e fomos. Pum. A gente foi até San Diego e atravessamos na fronteira para Tijuana. E eu aprendi algo que eu levo para sempre comigo, a experiência daquela travessia. Quando você vai terminando os últimos quilômetros da América, você olha e você vê: o asfalto é incrível, o lugar é incrível, você se sente seguro. Você pode sair do carro com o teu celular, fazer uma selfie, você está se sentindo seguro, porque você está na América, está tudo certo. Agora, quando você vai se aproximando da fronteira, a sensação de segurança começa a sumir, as cores mudam, o cenário muda, as pessoas mudam, o cheiro muda. A gente passou pelas patrulhas e tem aqueles cães farejadores, policiais dependendo do carro para ver se tem drogas. É exatamente como a gente vê nos filmes. Aí quando a gente entrou no México, você já via algumas mães com crianças de colo pedindo esmola, pessoas tentando vender coisas nos sinais, você já começava a ver lixo na rua. Preste atenção no que eu quero falar. Eu não estou fazendo uma comparação política de lugares. O que eu quero dizer para você é que quando uma cultura se estabelece, as realidades dessa cultura se estabelecem também. É por isso que Jesus, ele não veio só para compartilhar uma ideia. Jesus veio estabelecer a cultura dos céus, porque quando uma cultura se estabelece, todas as realidades dessa cultura se manifestam também. Por que eu estou te convidando a ter cuidado com as fronteiras? Porque existe algo que acontece nas fronteiras que não acontece em nenhum outro lugar. Sabe, eu vi uma cena que me chamou a atenção. Pessoas que ficavam do lado do México e eles olhavam para o outro lado. Cara, alguns metros distanciam ele do sonho americano. Alguns metros distanciam ele, talvez, da linha da miséria para uma vida melhor. Talvez uma história sem oportunidade para uma vida cheia de oportunidades. E sabe o que me chamou a atenção? Por mais que tenha a falsa impressão de que está próximo, não está acessível. Você sabe por que eu estou te chamando a atenção para que você tenha cuidado com a fronteira? Porque se tem uma coisa que tem iludido muita gente, é quando a gente se torna um simpatizante do Evangelho. E a gente acha que porque a gente está perto, a gente tem acesso. Entenda uma coisa, existem promessas de Deus que são condicionais. Só vai experimentar quem tiver enxertado nele. É por isso que tem pessoas que estão há 5 anos, 10 anos, sentado no banco da igreja. Ele vem, ouve um sermão, sai animado, e aí nada acontece, nada muda, não muda na casa dele, não muda na vida dele, não experimenta milagres. Acontece com todo mundo e com ele não. Por quê? Porque ele se acostumou com a fronteira. Ele está vendo Deus fazer do outro lado, ele está pensando: em algum momento vai acontecer comigo. Não, não vai, porque existem promessas que são condicionais. Aqueles que escutam a minha voz, aqueles que me ouvem e aqueles que entendem que eu sou o seu pastor, esses são as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: olha, eu não vim para aqueles que estão bem, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para aqueles que estão doentes. Você sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vim para aqueles que acham que não precisa de mim, eu vim para aqueles que têm convicção que precisam de mim mais do que qualquer outra coisa. Jesus caminha no meio dos religiosos, Jesus caminha no meio dos mestres da lei, e alguns, eu imagino, olhando para ele, falando: ele fala a mesma coisa que a gente fala, ele prega as mesmas coisas que a gente prega. Para esse, Jesus era só um homem comum. Agora, Jesus passa no meio de alguns lugares onde tinham leprosos, cegos, pessoas que precisavam de milagres. Para esses, ele era o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era o mesmo homem, mas
pessoas experimentavam coisas diferentes quando se aproximavam de Jesus. Por quê? Porque alguns se contentaram com a fronteira, outros decidiram passar da linha. Jesus está convidando a gente, cara, não se acostuma na fronteira, filho, existem novas realidades para você. Não se acostume em ouvir milagres que alguém viveu, eu tenho milagres para você. Ouvir promessas que alguém viveu, eu tenho promessas para cumprir em você. Você está comigo? Diga amém. Sabe outra coisa que me chama a atenção na fronteira? É que a fronteira marca o fim da linha. Você pode dizer isso comigo? Diga fim da linha. A fronteira, ela marca o final de uma história e o início de outra. E uma das coisas que um pastor de jovens mais ouve são perguntas do tipo, pastor, eu posso tatuar? É pecado ou não? Pastor, pode ficar? Isso é pecado ou não? Pastor, se fizer sexo antes do casamento, é errado ou não? Pastor, se eu namorar alguém que não é crente, isso é um problema ou não? Você sabe por que a gente faz esse tipo de pergunta o tempo inteiro? Na verdade, a gente está perguntando o seguinte, cara, presta atenção nisso, porque isso é muito poderoso, cara. A gente está perguntando o seguinte, pastor, me diz onde é o final da linha, para eu saber até onde eu posso ir, sem me desviar. Me diz onde é o final da linha para eu saber até onde eu posso pisar, para eu ficar milímetros dentro da promessa, mas não tocar no pecado. Aí deixa eu te falar, Deus não te chamou para viver numa corda bamba, se equilibrando para não pecar. Deus te chamou para andar acima de toda potestade, acima de todo pecado, de toda distração, de toda tentação. Você está comigo? A gente não pode ter uma vida medíocre pensando, não, o que eu posso e o que eu não posso. Não, a gente já passou dessa fase. Não é o que eu posso e o que eu não posso. É o que Deus me chamou para viver e o que Ele não me chamou para viver. Deus me chamou para tocar pessoas, amém, então eu vou tocar pessoas. Deus me chamou para experimentar o sobrenatural, amém, então eu vou tocar o sobrenatural. E o resto, mano, o resto é resto. No final não vai fazer diferença nenhuma. A gente quer ser excelente em tantas coisas, às vezes a gente se acostuma em ser mediano em tantas outras. Sabe, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você, se você está recebendo, diga amém. É que às vezes a gente está distraído com pessoas. Você pode repetir isso, diga distraído com pessoas. Deus soprou isso há um ano atrás e eu acho muito forte, cara. E se você quiser anotar, anote, medite sobre isso. Em alguns momentos essa chave vai fazer toda a diferença para você. No momento que eu estava de desafio, Deus falou comigo, filho, não se preocupe com quem te persegue, mas tenha cuidado com quem te distrai. Não se preocupe com quem te persegue, mas tenha cuidado com quem te distrai. Sabe por quê, Gaza? Porque quem te persegue, notoriamente, está militando contra você. Você consegue ver, você consegue se defender, você consegue confrontar. Agora, quem te distrai, está tirando você do foco e ele está te matando sem você perceber. Ei, pastor Márcio, ele falava o que eu acho maravilhoso, ninguém tropeça em pedra pequena. Não, a gente só tropeça em pedra pequena. Porque as grandes você consegue ver, você desvia. Agora as pequenas você nem dá importância. Quando vai ver, alguém que parecia muito grande tropeçou com algo que era uma besteira. Por quê? Porque as distrações, elas matam mais pessoas do que as perseguições. Cara, tem tantas distrações sondando a gente. Você sabe uma distração que tem sondado demais a minha geração? Necessidade por aprovação. No meu tempo, tem mais profetas morrendo por busca de aprovação do que por perseguição. Pessoas no Antigo Testamento morriam por perseguição, por serem cristãos. No nosso meio tem pessoas morrendo por desejo, necessidade de aprovação. O tempo inteiro, a falta de um like deprime a gente, a falta de amigos deprime a gente, a falta de engajamento deprime a gente. Ei, você não é a tua rede social, você não é o feed do teu Instagram, você não é aquilo que você mostra, Deus sabe quem você é. Você está comigo? Então não se distraia com aquilo que não tem valor para Deus, cara, você tem valor para Ele. Não se preocupa com perseguição, seja ela qual for, pode ser no teu trabalho, essa perseguição pode ser financeira, mês após mês, se você já é empresário ou se você lida com dinheiro, investimento, talvez uma das coisas que mais te persegue é essa dificuldade, você precisa romper, você precisa bater metas. Ei, isso não é o que vai te abater, porque isso te deixa atento, isso te deixa forte, isso faz com que você cada dia se exija mais. O problema é o que te distrai, cara. O Netflix pode deixar a gente mais abatido do que uma perseguição ministerial. Cara, eu tô falando do que eu vivo. Eu tô me expondo aqui. Eu li algo uma vez, mano, pode parecer clichê, mas é constrangedor de tão verdadeiro que é. Eu li uma tirinha uma vez, você já deve ter visto algumas vezes, que dizia o seguinte: para que servem as redes sociais? Para no grande dia a gente não ter desculpa em dizer para Deus que não teve tempo.
Se você entrar no teu iPhone, dá para você ver lá a quantidade de tempo que você passou em cada aplicativo. Cara, eu te desafio, é impossível, é praticamente impossível. Se você estiver fora dessa margem que eu vou falar, por favor, me discipula, eu preciso de ajuda. É impossível ter pessoas aqui que estão tendo mais tempo lendo a Bíblia do que a soma de todos os aplicativos de rede social que usa. Impossível. Não se preocupa com quem te persegue, mano, mas tenha cuidado com quem te distrai. Você quer um exemplo claro? Sansão e Dalila. Dalila não era o inimigo de Sansão, mas era a distração dele. Sabe qual é o grande problema das distrações? É porque elas são portas de entrada para o que vem depois. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ei, cara, olha para mim, em nome de Jesus. Eu estou falando sobre propósitos eternos. Você sabe qual é uma das coisas que mais tem roubado os jovens da minha geração? São prazeres momentâneos. Não troque princípios eternos por prazeres momentâneos, porque depois de 10 minutos o prazer acaba, mas o peso na consciência permanece. É por isso que eu sou apaixonado pelo Evangelho. O Evangelho, ele pega a gente sem ter nada de valor. A gente pode ter acabado de pecar. Você pode ter abortado antes de vir para o culto. Jesus está dizendo, ei filho, o que você fez não me agrada, mas eu continuo te amando e eu continuo acreditando em você. O pecado, cara, ele faz com que a gente fuja de Deus. A graça faz com que a gente corra para Deus. Deus está falando, ei, não se distrai com aquilo que tem se levantado contra você. Isso não me incomoda. O que me incomoda é o teu pecado, mas você é tudo que eu mais quero. É o que a gente declarou aqui antes de começar o culto. Nada foi capaz de nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem demônios, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus está falando para a gente, cara, não se distraia, eu te amo mais do que qualquer coisa. O teu senso de culpa, o teu senso de juízo, nada disso me surpreende. Porque eu te conheço antes de tudo ao teu redor existir. Você sabe por que Deus nunca desiste de você, Thales? Você sabe por que Deus nunca vai desistir de você, Murilo? Sabe por que Deus nunca vai desistir de mim? Você sabe por quê, Johnny? Porque Ele me conheceu antes do pecado me deformar. Jesus te conheceu antes do pecado te deformar. Então quando a gente chega para ele e fala, Deus, eu não posso me envolver. Tem gente que não quer se envolver na igreja, ou não quer se envolver com Deus porque fala, não, eu preciso parar de fumar e depois eu vou. Eu preciso parar de pecar e depois eu vou. Eu preciso parar de beber e depois eu vou. Cara, isso nunca vai acontecer. Porque você não vai parar de fazer algo para se aproximar de Jesus. Quando você se aproximar dele, tudo aquilo que você fazia para de ter sentido. A minha conversão foi instantânea nesse sentido. Eu fumava, bebia, eu tinha problemas toda semana, bati de carro várias vezes, eu já fui espancado, fraturaram minha mandíbula, eu já tive nariz cortado, já me envolvi em brigas, eu já fui para a delegacia, meus pais já foram me pegar bêbados várias vezes. Eu me converti, o cigarro perdeu a graça, a bebida perdeu a graça. É por isso que a palavra está dizendo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí então possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está comigo? Diga amém. Eu juro que eu já estou terminando. Eu tenho um próximo ponto e esse vai pegar muita gente. Talvez seja uma das coisas que a minha geração mais tem batalhado contra. São desafios emocionais, cadeias emocionais, depressão e ansiedade. Uma das coisas que mais tem abatido a gente. A gente é ansioso demais, porque a gente quer viver o que Deus prometeu daqui a 10 anos, a gente quer viver hoje. A gente recebeu uma promessa de Deus, a gente quer viver hoje. Tem pessoas que se converteram, tem uma semana e já falam para mim, pastor, e aí, quando é que eu vou estar pregando as nações? Mano, calma, deixa Deus pregar para você primeiro. Recebe, deixa frutificar e aí compartilha os frutos. Antes de se expor, se torne, calma, é um processo, Deus está te gerando. Sabe a terceira chave que eu quero compartilhar com você? Se chama sentimentos. Você pode repetir isso comigo? Diga sentimentos. Às vezes a gente está distraído com sentimentos. É o que eu gosto de chamar de autossabotagem. Você sabia que tem gente desistindo por causa de sentimentos? Gaza, tem gente que fala assim, pastor, eu vou desistir. Por quê? Não sei. Eu não sei explicar. Cara, eu não aguento mais fulano. Mano, o que ele fez? Aí o cara não consegue nem explicar. Você sabe por quê? Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que sentimento passa, irmão. Tem horas que você quer explodir. Quantos já viveram isso com a sua esposa? Não levanta sua mão, por favor. O pastor Cláudio Duarte fala, não, me perguntaram por Billy Graham, se eu não me engano. Billy, você tem um ministério incrível,
Você é casado há décadas, você é um homem de Deus, deixou um legado. Em algum momento você já pensou, eu acho que foi o Billy Graham que falou, mas se não foi, poderia ser, ok? Vamos fingir que é. Perguntar, você já pensou em se divorciar da tua esposa alguma vez? Ele falou, não, divorciar nunca. Matar várias vezes. Eu acho que deve ser o Billy Graham, ele era muito bonzinho para falar isso. Mas enfim, eu já tive sentimentos assim, você talvez já teve. Ei, existe alguém que ama mais um filho do que uma mãe? Cara, o filho foi gerado dentro dela. O filho foi gerado dentro dela por meses. Existe uma conexão entre um filho e uma mãe que a gente não consegue entender. É algo que excede o nosso entendimento. Agora, tem momentos que a mãe quer matar um filho. Por quê? Sentimento. Agora, onde que eu quero chegar? Não se distraia com os seus sentimentos. Porque se o seu sentimento for a base das tuas convicções, você vai ser inconstante sempre, cara. Se o teu sentimento for a base das tuas decisões, você vai se arrepender do que você faz sempre. É por isso que a palavra diz, olha, a nossa fé está ligada àquilo que a gente crê, não naquilo que a gente vê. Você tem que ter convicções pautadas naquilo que é eterno, não naquilo que é transitório. Porque coisas passam, pessoas passam, ministérios passam, ideias passam, empresas passam, sentimentos passam. Agora, a palavra de Deus diz, mas existe algo que não passará, as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Preste atenção nisso, cara. Sabe qual que é a loucura do sentimento? É que às vezes a gente coloca o sentimento num lugar que ele nunca deveria estar, como o centro da nossa história, e os sentimentos vão fazendo com que a gente se mova. Se eu estou triste, eu não sirvo. Se eu estou triste, eu não me envolvo. Se eu estou triste, Ei, presta atenção. Meu irmão, você está triste, corre para Jesus, ele vai mudar o teu sentimento. Ei, você está alegre, corre para Jesus, a tua gratidão vai gerar milagre. Ei, você está eufórico, cara, se conecta com o teu propósito, Deus vai te levar a novos níveis. Você sabe por quê? Porque não importa o que eu estou sentindo, importa aquele que me conhece antes de todas as coisas ao meu redor existirem, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Pensamentos alinhados com o coração de Deus, cara, liberam destinos. Sentimentos alinhados, vocês estão comigo? Diga amém. Se a base das minhas convicções for as minhas sensações, eu vou ser inconstante sempre. É porque a minha convicção deve afetar o que eu sinto, não o contrário. É a minha convicção que vai mudar as realidades ao meu redor, não o contrário. Eu fico incomodado de sempre falar sobre, mas é difícil não citar o que eu vivi no hospital, é difícil. Pastor, você vai falar isso a vida inteira? Não, eu vou ter outros milagres, talvez tão importantes quanto na minha história, para citar daqui a algum tempo, mas é difícil olhar para os últimos 2 anos e não lembrar do período que eu passei no hospital. Sabe uma das coisas que me chamou a atenção? Eu estou dentro de um quarto de hospital e aquilo não me deprimiu, não me oprimiu. Aquilo não me deixou mal. Aí tinha gente que ia me visitar e falava, pastor, mas você está tão bem. Eu falava, mas como é que você esperava que eu tivesse? Eu prego que Jesus muda histórias há anos. Eu prego que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita dentro de nós há anos. Eu prego que a fé muda circunstâncias. Eu prego que aquilo que eu carrego vai mudar as realidades ao meu redor. Mano, chegou a minha vez de viver o que eu prego. Esse quarto de hospital não vai definir o meu destino. Você sabe por quê? Porque o que mais limita as pessoas são as paredes ao nosso redor. Mas o que eu vim te dizer é o seguinte, o que te limita de verdade não são as paredes ao teu redor, são as paredes dentro de você. Sentimentos que dizem que você não vai chegar lá, sentimentos que dizem que você não vai conseguir, sentimentos que te convidam a se comparar o tempo inteiro, sem perceber, você está se comparando com outra pessoa, com outra menina, com outro casamento, com outra família. Ei, preste atenção, coloque em ordem os teus sentimentos e você vai ver que tudo vai fluir de forma leve. Tudo vai fluir de forma leve. Distraído com sentimentos, eu já estou terminando, eu juro. Mas eu preciso falar sobre um quarto ponto. Você está comigo? Diga amém. São as desculpas. E aí muita gente fica, cara, eu já me agarrei nesse ponto inúmeras vezes. Distraído com as desculpas. Sabe qual é o problema das desculpas? O problema das desculpas é que quando elas passam a fazer sentido pra gente, a gente se agarra a elas. A desculpa no início você dá pro outro, você quer convencer o outro de algo que você não faz. O problema é quando você acredita na tua própria desculpa, você já se convence por que você não faz também. Você quer um exemplo prático? Na minha história, isso tem acontecido nos últimos 10 anos. Por que eu não emagreço? Por que eu não mudo meu lifestyle? Eu vou te dar inúmeras desculpas. Mano, não tenho tempo. Cara, tô cansado. Mano, tem que ficar... Várias, irmão.
E agora, qual que é a nova desculpa? Eu estou na América, a comida aqui é rápida, fast food, é barato, trabalha muito, é ministério, eu estou estudando 5 horas por dia, tem que pegar a Cecília, levar na escola. Ei, preste atenção. As desculpas podem até convencer pessoas, mas elas não mudam histórias. As desculpas podem convencer pessoas, mas elas não liberam destinos. As desculpas, elas podem até fazer você dormir em paz, mas elas não vão mudar o teu amanhã. Porque as desculpas, elas trabalham numa camada muito superficial da nossa história. Os nossos sentimentos. Você tem uma desculpa, você se sente satisfeito com ela e acabou, tá tudo certo. Mas sabe o que acontece? Você vai continuar do mesmo jeito que você estava antes de dar desculpas. Quando Jesus caminhava no meio do povo, coisas sobrenaturais aconteciam. Mas tinha gente que não vivia milagre. Você já parou para pensar que nem todo mundo que se aproximou de Jesus viveu milagre? E sabe o que é pior? Eu imagino que a maior parte deles voltava para casa com uma desculpa. Eu estava longe demais. Fulano chegou na frente primeiro. Não deu para me aproximar dele. Tinha muita gente, estava muito calor, estava muito sol. Quantas vezes a gente já deu desculpas assim para se envolver com o ministério, com o chamado, com o propósito? Agora, aquela mulher do fluxo de sangue, ela pegou as desculpas e falou, quer saber? Eu estou há anos lutando contra essa doença, eu não tenho desculpas mais. Eu imagino se ela tivesse perguntado para alguém, me dá um conselho, o que eu faço? Olha, eu se fosse você não iria, porque o que você tem te torna impura. Se alguém te ver lá, você vai ser apedrejado. Se alguém te olhar lá, você vai ser assassinada. Aí chega o outro e fala assim, cara, se você toca em Jesus e ele te percebe no meio da multidão, você imagina o que pode acontecer? Você imagina só, essa mulher, ela pegou todas as desculpas que ela podia se dar e ela falou, quer saber? As desculpas não têm mudado a minha história nos últimos anos. Eu quero viver milagres. Ela rompe no meio da multidão, ela toca na orla das vestes de Jesus e ela é curada. Você tem inúmeros outros casos de pessoas que abriram mão da desculpa. Zaqueu era pequeno demais para subir na árvore. Moisés era gago demais para liderar o povo. Noé recebeu uma missão que não tinha lógica, não existia nem chuva na sua época. Davi era pequeno demais para desafiar um gigante. Cada herói da fé tinha desculpas incríveis para dizer por que não cumpririam o chamado pelo qual foram criados. Mas sabe o que mudou a história deles? Quando eles pegaram as desculpas, colocaram de lado e abraçaram o destino. Quer saber? Eu sou pequeno, Golias é gigante. Mas quem é esse incircunciso que fala do exército do Deus vivo? Quer saber? Esse mar é gigante, o exército do faraó é gigante, mas eu tenho uma palavra de Deus, ele toca com o cajado e o mar se abre. Quer saber? Essa multidão é gigante. Se eu for vista, eu vou ser apedrejada. Mas eu já estou sangrando há tanto tempo, eu não aguento mais essa história. Ela toca em Jesus e ela é curada. Sabe, o que eu vim te chamar nessa noite em nome de Jesus é você avaliar quais são as desculpas que têm te trazido segurança. Joga elas no lixo, cara. Sabe uma das coisas que Kezinha me falou e que me marcou demais? Olha que forte isso, cara. A fé prospera no desconforto. A fé prospera no desconforto. Porque quando você está sendo desafiado, cara, quando você está passando por tribulação, quando tem algo te pressionando, a tua fé prospera no meio dessas circunstâncias. Você pode avaliar a tua história. Talvez para alguns mais jovens não faça tanto sentido o que eu estou falando. Eu não sei. Eu vivi coisas muito aceleradas. Eu casei com 20 anos. Eu vou fazer 11 anos de casado em dezembro. Eu fui pai muito novo, eu com 17 anos já morava fora de casa, longe dos meus pais, eu sempre quis viver as coisas muito aceleradas. Então, se alguém viesse falar para mim de desafio aos 20 anos, eu sabia do que esse cara estava falando. Se alguém falasse para mim do que ia passar necessidade com 20 e poucos anos, eu sabia do que esse cara estava falando. Eu sei o que é passar crise financeira na minha casa, depender da ajuda de pessoas para poder conseguir comprar comida e pagar contas, eu sei o que é isso. Pastor, você é muito novo, você tem 31 anos, ei, eu sei o que é passar uma gestação, a minha filha sendo gerada e Kezinha passando dificuldades emocionais, eu sei o que é passar tribulação, eu sei o que é isso. Agora é difícil falar disso para uma geração que com 35 anos às vezes nem sabe que faculdade quer fazer, ou se vai sair da casa dos pais ou não. Ei, preste atenção, eu não sei qual é o nível do desafio que você tem enfrentado. Você pode colocar um sorriso todas as vezes que você sai de casa, e às vezes você está mal quando você se tranca no quarto. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu tenho para te dizer, cara, as desculpas não vão mudar a tua história, mas Jesus vai. As desculpas não vão mudar as circunstâncias, mas Jesus vai. Você está comigo? Amém? Eu quero finalizar, a banda pode ir se aproximando aqui para a gente dar um tom de que está terminando. E o que eu quero compartilhar com você é que desculpas sempre serão desculpas, mesmo que sejam verdade. Sabe, às vezes a gente quer adiar algumas decisões.
Mês que vem eu me envolvo mais. Ano que vem eu me envolvo mais. Não, quando eu terminar esse curso eu me envolvo mais. Não, quando eu parar de fumar eu me envolvo mais. Não, quando eu terminar esse namoro... Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente adia decisões, a gente adia milagres também. Cara, eu não sei o que talvez você pode estar adiando, mas eu tenho um convite para te fazer. Que tal deixar as desculpas de lado e se lançar no novo de Deus? Deus tem coisas novas para fazer, cara. Sabe, o novo de Deus não é uma resposta... Cara, presta atenção, isso é muito poderoso. O novo de Deus não é uma resposta só para quem está em caos. Uma das maiores dificuldades para mim, durante uma época do meu ministério, é como é que você vai pregar o evangelho para alguém que tem tudo. O cara está bem financeiramente, você pergunta para ele, mano, tem algo que você precisa que Jesus faça? Não, está tudo bem. Família está bem, meus filhos estão bem, a conta está paga, está tudo certo. Sabe uma das coisas que eu já ouvi quando compartilhei que eu estava sendo enviado para a América? Estou sendo enviado para a América. Aí tem alguns que falam assim, pastor, mas por que vocês não abrem uma lagoinha na África? Pastor, por que não abre uma lagoinha na Venezuela? Pastor, normalmente essas pessoas são as que não servem nem na igreja local, quanto mais iriam para um outro país para fazer. Normalmente são. Mas sabe o que isso me chama a atenção? A gente normalmente pensa que o evangelho é para quem precisa de socorro financeiro também. O evangelho é para quem precisa de socorro na sua casa. O evangelho é para quem precisa de socorro. Ei, deixa eu te falar. O evangelho é para toda criatura. Porque o evangelho não é a resposta ao caos apenas. O evangelho é a resposta ao vazio que existe de cada homem. O evangelho, cara, é quando você entende o design pelo qual você foi formado e tudo começa a fazer sentido. Eu falei sobre isso há algum tempo atrás aqui, acho que, 2 ou 3 nexos atrás. Olha que interessante. Eu quero falar sobre isso e eu finalizo aqui. Eu falei sobre design, propósito. E é interessante porque design significa designo. Ou seja, todo design, todo desenho, todo formato, todo traço, ele tem um propósito. Quando alguém desenhou a caneca, quando alguém criou a primeira caneca, eu imagino um cara se queimando e falando, uau, eu preciso fazer algo que eu não me queime mais, então já sei, eu vou fazer uma haste externa para que eu possa segurar e não me queimar, e aí nasce a caneca, presta atenção nisso. Tudo que existe, criado pelo homem, existe com um propósito específico e por isso tem esse design. Os carros são mais baixos na Fórmula 1 porque correm mais. O corte da tua calça tem um design. Por que eu uso essa calça apertada? Primeiro porque parece que eu estou menos gordo, pelo menos eu acho. Quando eu vejo nas fotos eu vejo que não, é só impressão minha. Mas ok, existe um design. Por que ele é assim? Porque esse corte faz com que fique mais justo embaixo. Por que o baixo é maior ou menor? Porque existe um propósito. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero te explicar uma coisa. Quando você entender o design pelo qual você foi formado, tudo passa a ter sentido. Porque tem coisas que Deus colocou em você que enquanto você não entendeu o teu propósito, parece que são só itens acessórios. Mas quando a gente entende o propósito pelo qual a gente foi formado, tudo se encaixa. Eu já entendi. É por isso que eu gosto de conversar com pessoas. Deus me chamou para ser um evangelista. Eu entendi. É por isso que toda vez que eu conto um testemunho, pessoas se quebrantam. Cara, eu tenho uma unção diferente para aproximar pessoas de Jesus. Agora eu entendi. É por isso que eu me incomodo tanto quando eu vejo alguém doente. Porque Deus me chamou para tocar e curar enfermos. Eu já entendi. É por isso que eu fico tão incomodado quando eu vejo alguém que é superficial na Bíblia. Eu quero falar de Jesus, eu quero contar histórias, eu quero contar de milagres. Porque Deus me chamou para ser mestre. Eu já entendi. É por isso que eu sou apaixonado em ajudar e servir na igreja. Porque Deus me deu um ministério de ajuda. Deus me instituiu para ser as mãos dele aonde precisar. Eu já entendi. É por isso que eu sou tão generoso e eu não consigo ver alguém passando necessidade. Eu quero tirar do meu corpo para dar. Você sabe por quê? Quando você entende o design que você tem, tudo faz sentido. Porque você não nasceu por acaso. Você foi feito por Deus de propósito e com propósito. Deus desejou você. Deus desenhou você. E eu quero te convidar em nome de Jesus, cara, a dizer sim para esse chamado. Se você crê que Deus está te chamando e não tem mais desculpas, se você crê que existe algo novo de Deus sendo gerado hoje, fique de pé, eu quero orar com você. Fica todo mundo de pé no teu lugar, feche teus olhos, curva a sua cabeça.